Ora viva e bem-vindo a mais uma edição deste que é o seu programa Índico Podcast. Hoje, corremos então no terceiro e último dia da quarta sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo, que é para então melhor avaliarmos aquilo que tem sido então o fervor dos debates no interior da sala de sessões. Contamos aqui com dois convidados. Falo do Américo Sozinho, quem passo desde já saudar. Bem-vindo a este que é o nosso Índico Podcast e obrigado por então ter aceito o nosso convite para juntos analisarmos aquilo que são então os planos ou as propostas aliciantes, mais do que isso, estruturantes, que estão a ser então debatidos no interior da Magna Sala, num dia em que conta-se então com a eleição dos membros do secretariado. Muito boa tarde a si, boa tarde também ao meu colega do painel, Mauro Silva. Saudamos igualmente a esta equipa técnica deste órgão. De facto, estamos aqui para dar o nosso contributo no que concerne aquilo que são as atividades que estão sendo desenvolvidas desde o primeiro dia. Conforme eu já havia dito muito bem, de que hoje é o terceiro e último dia, que vai culminar, obviamente, com a eleição dos membros do secretariado. A saudação é extensiva também ao nosso convidado Mauro Silva. Muito obrigado por então ter aceito o nosso convite e bem-vindo a este que é o nosso programa Índico Podcast. Bom, boa tarde a si, boa tarde ao meu colega de painel e aos telespectadores e os radiovintes que gostam da Frelimo e estão à espera de ouvir aqui as ideias que vão sair deste debate, de modo que fiquem informados e também que possam viver dentro da família Frelimo. Indo mesmo para a primeira questão, que avaliação é que faz dos 2 dias de debates fervorosos que podemos aqui então acompanhar aquilo que foi a apreciação do relatório da Comissão Política, para também a apreciação daquilo que foi então o processo eleitoral no ano transato de 2024? Para começar, a reunião do partido Frelimo já sempre, a família Frelimo já nos habituou que a própria Frelimo é uma família devidamente organizada, devidamente preparada para os embates, não só internos, mas também para os embates externos, porque a própria família tem mecanismos de discussão, mecanismos de crítica e autocrítica, de modo que consiga se perspectivar para o futuro da melhor forma, porque a Frelimo é um partido cinquentenário, sexagenário nesse caso, é um partido que espera sempre vencer as eleições, por isso que desta forma mais organizada está aqui também nesta quarta sessão para discutir assuntos prementes e vimos nos 2 dias, hoje é o terceiro dia, discussões acesas, críticas acesas, porque nós pretendemos efetivamente como partido fazer mudanças que vão de acordo com as situações contextuais do dia a dia. E é importante que este partido continue a discutir de forma muito acirrada aquilo que são as ideias que cada camarada membro do Comitê Central ou mesmo aqueles que estão aqui a título de convidados, de modo que esta mesma família encontre soluções atinentes às novas realidades, porque é importante fazermos mudanças que sejam necessárias à própria sobrevivência desta Frelimo, porque caso isso não aconteça, claramente existem outras forças externas bem atentas para qualquer fragilidade que este partido, que é forte, tem. Então, significa que estamos nesta disciplina a cumprir com aquilo que é o estatutário e que vai, de facto, culminar, como disse bem aqui o meu colega de painel, com a eleição dos membros do secretariado e, se calhar, será estes membros até de novos secretariados que foram criados que vão dar acesso ou pelo menos vão fazer o caminho para até o próximo Congresso, onde no próximo Congresso com certeza vai-se fazer um balanço desses 2 anos ou 3 que vamos a seguir para ver se realmente está-se a cumprir com aquilo que são as diretivas que foram as orientações ou que vão sair daqui e que devem ser emanadas pelo Comitê Central. A mesma questão é para si também, Américo, que avaliação é que faz destes 2 dias, deste grande encontro que então debate assuntos estruturantes daquilo que é a vida, primeiro do partido, assim como daquilo que será o exercício governativo pelos próximos 5 anos? Bom, a nossa avaliação
é positiva, tendo em conta, conforme sabe, de que este momento de sessão ordinária do Comitê Central, e até porque este órgão é o órgão mais importante no intervalo dos congressos, e a essa altura discute, para além da vida dos membros do partido, mas toda a nação moçambicana, conforme sabe que o Partido Frelimo é o partido que está a administrar o país e na qualidade de governo tem uma responsabilidade acrescida. A discussão que se desencadeia dentro deste órgão, ele terá de efetivamente dilatar-se a vida cotidiana dos moçambicanos. Tudo quanto está-se a discutir aqui tem uma influência direta naquilo que é a governação do país, e o Moçambique está a atravessar momentos com muitos desafios, e estes devem efetivamente ser respondidos através da qualidade da reunião, portanto, que está a levar hoje o seu terceiro dia. Discute-se também, para além do relator da Comissão Política, entre outros instrumentos, o mais importante documento, que é efetivamente o plano quinquenal do governo, que vai espelhar a vida dos moçambicanos. Conforme já havia dito, os moçambicanos estão expectantes, e também os desafios que foram registrados fundamentalmente depois, portanto, do momento eleitoral, efetivamente vão pressionando de alguma forma a qualidade de prestação, não só dos órgãos do partido, mas também do próprio governo, que é supremamente liderado por Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República. Esperamos nós que o partido venha a responder àquilo que são as dinâmicas da nação moçambicana, até porque, falando da resposta ou da pronta resposta às dinâmicas dos moçambicanos, está ali, por exemplo, a criação de mais órgãos do secretariado. Significa que o partido compreende que não deve continuar a funcionar da mesma maneira, precisa efetivamente se adaptar. Se fazermos aqui um paralelismo, por exemplo, com o processo de ensino-aprendizagem, nós chamamos de adaptações curriculares. O que seriam, por exemplo, adaptações curriculares? É termos um plano previamente definido, mas perceber que o contexto local, dos alunos, da sociedade, precisa efetivamente mexer com aquilo que é o plano que tinha sido previamente definido. Significa que o Partido Frelimo é um partido que está a administrar o país com enorme responsabilidade e atento, sobretudo, àquilo que são as novas dinâmicas, as novas exigências. Por isso, culminou efetivamente, através desta sessão, a criação de novas áreas dentro do secretariado do Comitê Central, que obviamente hoje conhecerá os seus respectivos titulares e serão efetivamente eleitos. E conforme sabe que os membros do secretariado do Comitê Central prefazem efetivamente o núcleo duro ou o núcleo executivo deste partido, por isso é uma espécie efetivamente de chancelar apenas aquilo que são as indicações, ou seja, o ponto de vista do Comitê Central com relação aos elementos que hão de fazer parte desses órgãos. E com isso esperamos nós que depois da eleição destes titulares, os moçambicanos, fundamentalmente os membros do Partido Frelimo, acolham essa eleição, acolham, portanto, com normalidade, e que redobrem esforços, conforme sabe que o país vai, de acordo com as indicações do Instituto Nacional de Estatística, os moçambicanos estão a caminho dos 35 milhões, portanto, neste país. Sendo assim, significa que cada moçambicano tem responsabilidade, não só o Partido Frelimo. Eu acho que o Partido Frelimo acaba sendo um modelo na estrutura de governação do país, conforme sabe também que este país não é governado exclusivamente pelos membros do Partido Frelimo. Existem efetivamente aqueles que chamaríamos de sociedade civil, mesmo outros partidos políticos, conforme sabe, mesmo na estrutura de governação, nós temos dentro deste país embaixadores, por exemplo, provenientes do Partido Renamo. Significa que a Frelimo, cada dia que passa, vai mostrando alguma maturidade, fundamentalmente no capítulo de governação inclusiva. Aliás, falando disso, conforme sabe também de que a essa altura discute-se, ou seja, passa a se discutir aquilo que chamaríamos de diálogo nacional e inclusivo, e o diálogo nacional inclusivo significa, aliás, se recorrermos, por exemplo, de forma muito flexível aquilo que são as literaturas de inclusão, significa abrir espaço de respeitar opiniões contrárias e valorizar, portanto, as diferenças. Significa que Moçambique
Moçambique passará a começar a conhecer um novo capítulo quando se diz, por exemplo, de um diálogo nacional inclusivo. Sociedade civil, outras formações políticas, individualidades de várias linhas, independentemente daquilo que é a sua opção política, religiosa, cor, raça, estrutura e qualidade intelectual, qualidade social, terá espaço de colocar aquilo que é a sua opinião para a governação, portanto, deste país. Por isso, este encontro do Partido Frelimo, que é o Comitê Central, na sua 4ª sessão ordinária, vai efetivamente refletir a vida dos moçambicanos, espelhar efetivamente aquilo que será o futuro, portanto, dos moçambicanos. Por isso, assiste-se dentro do Comitê Central uma discussão acesa, portanto, aquilo que estava a dizer o meu colega do painel, Mauro Silva, de que há críticas, autocríticas, o mais importante nessa altura é que efetivamente o partido possa acolher estas críticas de forma construtiva. E, do ponto de vista de conceito, é muito elementar sobre crítica construtiva, significa apresentar problematização e depois construir também propostas de solução da problemática que foi identificada. É o que estamos a assistir, portanto, dentro deste Comitê Central. De uma ou de outra maneira, o Comitê Central do Partido Frelimo acaba sendo, entre comas, uma espécie de uma ação pedagógica, de uma ação didática que efetivamente ensina, aprende, né? Quando falamos efetivamente de uma ação pedagógica, significa promove em algum momento uma educação. E quando falamos de uma ação didática, significa que promove o processo de ensino-aprendizagem. Quer dizer, a Frelimo, para além, efetivamente, de aprender, mas também ensina. É assim como que se constroem, portanto, as nações. Lembrar que nós, em função da evolução demográfica, significa que estamos a concorrer para a construção de uma sociedade não só democrática, mas também inclusiva. E está provado cientificamente de que as nações inclusivas são as sociedades, portanto, mais justas, e as sociedades justas são desenvolvidas, porque para que haja desenvolvimento é fundamental que surjam várias ideias, que haja diversidade de ideias, e esta diversidade de ideias deve, obviamente, ser respeitada e a diferença de pontos de vista também deve ser valorizada. A construção de uma nação responsável não significa, por exemplo, alguém que não concorda contigo tem que ser, por exemplo, um distrato, uma humilhação, ou tem que ser objeto de distrato do ponto de vista de atribuição de adjetivos pejorativos. Não é isto. Nós temos que, no mínimo, capitalizar aquilo que é fundamental na construção, portanto, de uma sociedade que se espera equilibrada e em constante evolução. É o que nós esperamos, portanto, dentro do solo pátrio, com a direção, portanto, do Partido Frelimo, que evidentemente está a provar de que é uma organização política muito responsável e preocupada com o desenvolvimento socioeconômico e vital dos moçambicanos. Mauro Silva, como é que acha que deve ser o perfil dos membros do secretariado numa altura em que um dos grandes desafios da Frelimo é o resgate da confiança, principalmente da camada juvenil, pois tivemos a oportunidade de acompanhar que nos últimos pleitos eleitorais há uma certa franja ou segmentação da sociedade que encontra-se de costas voltadas para com a Frelimo, ainda que uma grande maioria continua então depositando aquilo que é sua confiança neste Partido Libertador. Bom, é importante que os novos membros do secretariado venham com um mindset diferente, ou pelo menos repaginado, para dar cobro àquilo que é a nova contextualização que a própria Frelimo sai depois das eleições. Temos que recordar que já existiam, sim, os secretariados, pelas quais nos acompanharam até então, mas agora vem mais 3 secretários, ou mais 3 secretariados, pelas quais elas de facto vão enquadrar-se no novo contexto, que é o secretariado para a formação, o secretariado para a componente dos quadros e o secretariado para a componente económica e projetos. Isto significa que o próprio partido está atento para aquilo que é a formação, está atento para o quesito patriotismo, o quesito unidade nacional, o quesito entender o que é o país e trazer e tornar em voga estes conceitos, estas ideias que em algum momento, pela história, ficou um pouco ultrapassado. Mas
Errar é humano e não podemos atirar as pedras, só temos que repensar em novas estratégias e se calhar foi isso que o Partido Frelimo nos últimos tempos veio fazendo e compreendeu que é importante adequar-se àquilo que são os novos contextos e é isso que está a fazer. Agora, os novos membros do secretariado devem ter a pujança necessária para compreender que não é só porque foi confiada a esta parte a questão da liderança destes secretariados. Mais do que liderança, é preciso que você seja líder e não chefe. Ser líder é aquele que olha para o contexto, olha para o grupo em que está inserido, observa quais são as melhores estratégias para fazer com que os teus seguidores sigam-te da melhor forma possível e que você trabalhe com eles não por subordinação, mas por coordenação. E a coordenação, ela tem que ser de cima para baixo, neste caso do topo para a base, mas também vai ser da parte mais vertical, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, e todas estas orientações, elas devem ser feitas em paralelo, devem ser feitas em coordenação. Porque em todas as áreas, a partir das células até a base do Secretariado Nacional, é importante que essas lideranças consigam transformar as ideias que vão ser colhidas em planos concretos de atividade e, mais do que isso, devem saber fazer aquilo que é passagem de informação que seja, acima de tudo, compreensível para que mesmo aquele membro que está na base, que está na célula, consiga compreender qual é a orientação que tem que se fazer. Se, por exemplo, teríamos que fazer uma orientação clara sobre a formação, que o patriotismo é importante, então mesmo a célula também tem que compreender e tem que fazer a mobilização necessária na base para fazer com que o conceito do patriotismo, a ideia do patriotismo e a vivência do patriotismo seja na essência uma disciplina partidária, uma disciplina nacionalista de todos aqueles que são membros do Partido Frelimo, e mais, que poderia ser até por influência social, de contágio aos demais órgãos ou se calhar organismos da sociedade civil pelas quais querem absorver este conceito, porque está a ver que o Partido Frelimo é um partido de trabalho, é um partido de consistência, é um partido que sempre vai lutar pela consciencialização social daquilo que tem que ser feito, e é isso que tem que acontecer. Então, é mais ou menos dentro desse prisma que os novos secretários-gerais devem observar que esta é uma oportunidade para fazer diferente e termos resultados diferentes. E os resultados diferentes devem ser feitos não somente por aquela pessoa que está ali, mas também tem que ser feita por toda uma família que deve também prestar apoio a esta mesma pessoa, e temos que ter a capacidade de ver se esta pessoa, se este camarada, se este companheiro de trincheira não está a seguir aquilo que são os preceitos de uma liderança que tem que ser consistente. Tem que, obviamente, dentro daquilo que são as estruturas dos órgãos de discussão interna, de crítica e autocrítica, dentro dessa disciplina partidária, de fazermos todo um trabalho para podermos levar a um bom porto a nossa família Frelimo. Esta é a componente interna. E a componente externa, com certeza, este secretariado tem que trazer resultados para a sociedade, porque a Frelimo não só ela está dentro dela mesma, mas a Frelimo também está dentro de uma sociedade. E quando está dentro de uma sociedade, significa que esta mesma Frelimo está a ser de forma permanentemente atenta por parte das outras forças vivas. E se nós estamos a ser olhados, estamos a ser constantemente reverificados nas nossas atividades, através dos nossos relatórios, através daquilo que é o saber ser e estar dentro de uma sociedade, obviamente que todos aqueles que fazem parte dos novos
secretariados, que vão ser os líderes destes secretariados, incluindo aqueles líderes que porventura podem continuar nos secretariados anteriores, devem fazer um esforço de repaginar a imagem do Partido Frelimo, e esta é a oportunidade de vender o Partido Frelimo, num bom sentido de vender, mas também de trazer e aproximar as mentes e os corações das pessoas que estão desavindas com o Partido Frelimo, de modo que este partido se reencontre, porque o reencontro dentro do Partido Frelimo é importante e é uma coisa que tem que efetivamente acontecer, porque nós vemos pessoas que já pertenceram ao Partido Frelimo, mas que estão de costas voltadas. Então, esta é uma nova forma de estar e ser, em que os novos secretários que vão ocupar os cargos e os secretários que continuam, com o novo secretário-geral, com o novo presidente do Partido Frelimo, que devem ter o mesmo carro, as mesmas rodas, um motor devidamente oleado, com perspectivas claras para onde é que estamos a ir, quais são as estratégias que devem ser enquadradas de forma comum, que possam dar resultados diferentes daqueles que nós já tivemos, porque não nos temos que esquecer que estamos em democracia, e em democracia são resultados não somente nas mesas de votação, porque vamos contar os votos e nós vencemos ou com 55%, ou com 65%, ou com 70%, mas não, nós temos que trazer resultados além dos números. E além dos números estamos a dizer que são resultados palpáveis em termos de infraestruturas para a educação, em termos de qualidade dos professores, em termos de salário para os médicos, em termos de medicamento dentro dos hospitais, e também porque vai haver a consciência de que temos que consumir o moçambicano, não vamos para a África do Sul, não vamos para Portugal, não vamos para a Índia, porque nós temos os nossos médicos e nosso dinheiro tem que ser colocado dentro de Moçambique. Então, o que é que eu estou a tentar dizer? Que são duas estruturas que efetivamente devem ser prestadas atenção pelos novos secretários, pelos novos membros destes órgãos que são importantes para a vitalidade do próprio partido e que devem continuar de forma permanente e de forma consistente a trabalhar em benefício desta grande família Frelimo. A mesma questão é virada para si, caro Américo. Como é que acha que deve ser o perfil dos membros do secretariado numa altura em que acrescem os desafios naquilo que é a conquista da confiança, principalmente da classe dos mais novos? Afirmativo. O que se pode fazer nessa altura? Os novos membros do secretariado, ou seja, a nossa mensagem não se circunscreve exclusivamente aos novos, mas a todos eles, os antigos e os que serão eleitos, que sejam, portanto, secretários do Comitê Central, que trabalhem efetivamente não para si, mas que trabalhem para os moçambicanos, conforme sabe que o Partido Frelimo, por ser o partido que governa este país, é bastante escrutinado em todos os passos, fundamentalmente nessa altura, em que precisamos de resgatar a confiança dos moçambicanos, especialmente a juventude, conforme disse muito bem. Este resgate da confiança da juventude e de todos os moçambicanos faz-se através de ações, através de realizações. Significa que o Partido Frelimo deve internamente exercer uma pressão permanente, exponencial para o governo, nesse caso para o executivo moçambicano, que é para efetivamente responder acima daquilo que são as expectativas. As respostas não são feitas através de discursos. Os discursos podem ser feitos por qualquer um que seja, mas a responsabilidade dessa altura, a resposta tem que ser através de ações. O governo deve perceber, através dos secretários do Comitê Central, de que Moçambique precisa de vias de comunicação terrestre, que são as estradas. Precisa bastante de melhorar, por exemplo, nas vias de comunicação aérea. O moçambicano não pode, portanto, aderir ao transporte aéreo como se fosse um luxo. Deve ser um transporte normal, tem que ser mais uma opção em que o moçambicano acorda, quer fazer uma viagem à Beira, Nampula, a Cabo Delgado e escolhe, em função da sua agenda, que quer usar via aérea, ferroviária ou terrestre. E essas condições devem ser criadas. E esta é uma das formas de responder, ou seja, essa é uma das formas de mostrar o perfil diferente que é exigido por esses moçambicanos. O meu colega tocou um assunto muito fundamental, tem a ver com a educação. Conforme sabe,
que a qualidade de restantes áreas depende da educação. A educação é uma indústria primária de todos os setores. Precisamos de apostar na infraestrutura. Nesse caso, devemos trabalhar afincadamente para retirar o aluno que estuda debaixo da árvore, debaixo, portanto, diríamos, de uma igreja, porque há alunos que vão à igreja, quer dizer, a instituição aproveitam-se do espaço físico da igreja para poder albergar estas crianças processo por de ensino, falta de não faz sentido. Nós estamos a falar, a igreja é uma instituição que se desenvolve fé, mas depois temos que ir lá desencadear o processo de ensino-aprendizagem. O perfil exigido para um docente é diferente de um pastor de igreja. Então temos que retirar o aluno das instalações religiosas, temos que retirar o aluno debaixo da árvore, em que quando há queda pluviométrica o aluno não tem acesso à aula, quando há sol escaldante não tem o processo de ensino-aprendizagem. Numa altura em que a educação adotou um slogan bastante atrativo, que é para uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Não é possível exigirmos uma educação inclusiva numa altura em que parte de alunos do mesmo país estudam em salas de aulas relativamente condignas e a outra parte estuda ao relento. Não é possível, porque a educação inclusiva prevê condições similares ou iguais para todos. No dia em que, por exemplo, a escola secundária Francisco Manhanga, na cidade de Maputo, na disciplina de língua portuguesa, está a estudar textos narrativos, na mesma classe, mesmo dia, mesma hora, deve-se estudar texto narrativo naquela sala que está ao relento, que não é possível. E depois, no final, o exame é nacional. Todo o aluno é questionado sobre a mesma matéria, mas o dia que estudou não é igual e a qualidade em que essa matéria foi efetivamente discutida também não é igual. Então não é possível falarmos de educação inclusiva nesse contexto. Então este é um dos desafios que deve ser ultrapassado. A educação inclusiva efetiva-se através de investimento. Quando fala de investimento, referimos-nos de infraestrutura, nesse caso salas de aulas e todos os recursos necessários, e formar os professores com metodologias adaptadas, que é para efetivamente conseguir adotar condições pedagógicas para ensinar os alunos em mesmas condições. Estamos a falar de alunos considerados normais e aqueles que efetivamente apresentam alguma necessidade especial. E depois vamos para a educação patriótica. Precisamos de resgatar valores patrióticos no setor da educação. Nós só podemos conseguir fazer isso se efetivamente apostarmos no investimento. Depois falamos de qualidade. Não é possível falarmos de qualidade da educação num país em que temos dificuldades até de conseguir, portanto, formar turmas regulares. Nós o que temos hoje? Há escolas em que o professor deve enfrentar 80 alunos numa só sala, mas há escolas em que só são 50 alunos. Então, vamos pedir para que possa ter uma capacidade de síntese, estamos só com 2 minutos e mesmo neste mesmo raciocínio, em jeito até de considerações finais, gostávamos de ouvir, assumindo-se que é neste encontro onde será então aprovado o plano quinquenal do governo, como é que acha que deve ser feita a implementação deste plano numa situação em que a necessidade e a pressão têm estado a dominar aquilo que é o anseio da população moçambicana? Certo, conforme sabe que a essa altura o governo já respondeu em grande parte aquilo que são as necessidades imediatas através do plano de 100 dias, esperamos nós de que o plano quinquenal do governo venha a responder todos esses pilares, todos esses blocos. É fundamental que a planificação do governo para os 5 anos seja uma planificação genuína, uma planificação muito fiel. A planificação fiel o que seria? Seria, por exemplo, planificar um pouco e implementar a 100% e, se possível, superar aquilo que é a meta prevista, evitar efetivamente fazer planificações muito altas que depois o tempo de implementação ser curto e colocar efetivamente o governo em saia justa. Isso que não se deve permitir, portanto, neste plano quinquenal do governo. É fundamental também apelarmos a esta altura aos moçambicanos para que tenham alguma paciência. É verdade que nós estamos numa altura de impaciência de todos os moçambicanos, mas é fundamental apelarmos à paciência, tendo em conta que a implementação de qualquer que seja plano tem efetivamente suas etapas e os moçambicanos devem colaborar, sobretudo, para permitir a implementação, portanto, daquilo que são os programas de governação de Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, chefe do Estado, e não só. Cada moçambicano tem a responsabilidade de adequar-se àquilo que são estratégias de governação. A governação não é feita apenas pelo executivo, mas sim por todos os moçambicanos, através da sua consciência colaborativa e através do seu pensamento profícuo, é assim como se constrói o gráfico de realizações em todas as nações que se esperam, portanto, evoluir. Muito bem.
Mauro Silva, em jeito mesmo de considerações finais, como é que acha que o governo deve garantir a implementação deste plano quinquenal numa altura em tal, como fiz referência, a pressão e a necessidade têm estado a dominar aquilo que é então o sentimento dos moçambicanos? Bom, o meu colega de painel, o Américo Sozinho, falou de fialdade e eu concordo com ele, mas também gostaria de acrescentar que é importante aqui dois fatores fundamentais para a existência da própria nação moçambicana, da própria sociedade moçambicana e das instituições e dos órgãos, que têm a ver mesmo com a paz e a estabilidade. Eu acho que é importante nos próximos tempos, obviamente que a nossa perspectiva até tem que ser de crescimento, de desenvolvimento da própria nação moçambicana, mas não vamos ter desenvolvimento e a própria, e aquilo que se pretende sem a paz e sem a estabilidade. Eu acho que mais do que tudo é importante que se invista na paz e na estabilidade. E investir na paz e na estabilidade é importante que haja um diálogo contínuo e com perspectivas de inclusão social, económica, política dentro daquilo que é a esfera da sociedade moçambicana, porque este país não é só Maputo, este país não é somente só Moçambique como território, que nós conseguimos ver, mas existe todo um mundo também, que existe um mar de oportunidades em que cada moçambicano que está fora de Moçambique também possa representar os interesses da nação moçambicana, que possam ser patriotas e que possam, de facto, responder em nome de Moçambique e, de facto, a poder trazer aquilo que é um benefício comum para todos, que é de transmitir que eu sou moçambicano, eu respondo em nome de Moçambique, eu vou fazer com que Moçambique seja grande e é isso que todos nós temos que fazer. Com certeza que depois é importante, depois da estabilidade e da paz, é importante sim olharmos para de onde é que estamos, depois de, obviamente, de sanarmos as dívidas grandes que temos, perspectivarmos aquilo que vai ser a reestruturação desta mesma dívida para ver de que forma é que nós podemos construir este país, empregando mais moçambicanos, educando os moçambicanos, em que a indústria seja nascente em Moçambique e que tenhamos de facto dinheiro para fazer Moçambique diferente e grande, em que todos os moçambicanos caibam nela. Muito obrigado. E é assim que terminamos este que é o seu programa Índico Podcast. Para quem nos acompanha através das redes sociais, vai um forte abraço, e para quem nos acompanha através da Rádio Índico, votos de uma excelente escuta à restante programação. Muito obrigado.